Bom dia a todos. Como vocês estão? Tio Roberto está com saudade de vocês. Esta é a quarta aula, referente ao terceiro bimestre, o livro número 3, páginas 104 a 107. Hoje, dia 22 de setembro de 2020. E nesta aula veremos intertextualidade, conceito e tipos de intertextualidade. Um assunto de extrema importância para a redação dissertativa argumentativa. Tá? Mais adiante teremos uma surpresa. Portanto, assistam esta aula até o final e você ficará sabendo qual é a surpresa, ok? Intertextualidade. É um ramo da linguística textual que consiste nas relações e influências de um texto sobre outro, podendo aparecer em charges, poemas, notícias jornalísticas e até mesmo propagandas. Podemos classificar a intertextualidade em dois grandes grupos, implícita e explícita. Então, a palavra intertextualidade. Inter significa entre. Textualidade significa textos. Então, entre textos. Ou seja, é quando um texto apresenta diálogos com outros textos. Para isso, temos que ter um olhar crítico, certo? Intertextualidade implícita. Ela não é de entendimento óbvio. Ou seja, ela exige conhecimentos prévios para compreender o conteúdo. Tá? Não é facilmente identificada pelos leitores. Justamente, o leitor ele precisa ter um conhecimento de mundo ampliado. Tá? Não estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Ou seja, ele não diz o nome do autor, o nome do texto, o título do texto. Não apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Ou seja, esse texto apresenta sutilezas. Exige que haja dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores. Então, cabe a nós, leitores, buscarmos isso em alguns textos.
exige que os leitores recorram a conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo. Ou seja, para que eu venha compreender o conteúdo, eu preciso ter uma leitura de mundo. Tá? A intertextualidade implícita ocorre de maneira diferente, pois não há citação expressa da fonte, fazendo com que o leitor busque na memória os sentidos do texto. Geralmente está inserida nos textos do tipo paródia ou do tipo paráfrase, ganhando espaço também na publicidade. Observe o exemplo. Aqui nós temos uma propaganda de um pudim, né? E diz o seguinte: meu bem, você me dá água na boca. Então, quando ela diz, meu bem, você me dá água na boca, é uma intertextualidade implícita. Tá? Então, esses versos foram retirados da música da Rita Lee, Mania de Você, certo? Outro exemplo. Fãs do rei conhecem. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Então aqui nós temos uma margarina, né? A marca dela é Amélia. Então, aqui nós temos uma intertextualidade implícita também. Que foi retirado justamente da música interpretada por Roberto Carlos. Tudo bem até aqui? Então aqui nós temos dois exemplos de intertextualidade implícita, ok? Já a intertextualidade explícita, ela permite que o leitor a identifique sem grandes esforços. Então aqui ele é facilmente notada em parte do corpo do texto, né? É facilmente identificada pelos leitores, ou seja, é quando fica nítido, claro, evidente para a gente o diálogo com outro texto. Então são textos conhecidos. Estabelece uma relação direta com o texto-fonte, ou seja, o meu texto dialoga imediatamente com outro texto em termos até mesmo de assunto. Então, quando vocês trazem uma citação para o texto, uma interdisciplinaridade, estão garantindo uma intertextualidade, ou seja, estão trazendo um conhecimento de outros textos para o texto de vocês. Tá? Apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Então aqui
Nós temos como identificar o nome do livro, do poema, do conto, do autor. Não exige que haja dedução por parte do leitor, ou seja, o leitor ele não fica deduzindo, ele já está estampado, ele consegue captar. Apenas a plena compreensão dos conteúdos, ou seja, você irá dialogar aquilo que o texto está dizendo com o que você quis relacionar o seu texto, certo? Na intertextualidade explícita ocorre a citação da fonte do intertexto, é encontrada principalmente nas citações, nos resumos, resenhas e traduções, além de estar presente também em diversos anúncios publicitários. Então, nesse caso, dizemos que a intertextualidade localiza-se na superfície do texto, pois alguns elementos nos são fornecidos para que identifiquemos o texto-fonte. Então, observe um exemplo. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Olhando para essa imagem e olhando para esse tema, o que você consegue deduzir? Vamos lá. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Então aqui nós podemos ver que o autor ele se baseou na Tropa de Elite, tá? O filme. Nós temos o segundo exemplo. A Hortifruti apresenta E o Coentro Levou, um clássico da Hortifruti. Então aqui o autor ele se baseou no filme E o Vento Levou. Um filme bem antigo, um filme romântico, um clássico do romantismo. Então a intertextualidade explícita é fácil de se identificar. Tá? No texto argumentativo é uma estratégia textual que serve para sustentar uma argumentação, exemplificar, confirmar uma tese ou mesmo contestá-la. Então eu aconselho vocês a fazer uma citação indireta, tá? Com as suas próprias palavras, da sua interpretação referente à citação daquele autor. Isso vai fortalecer o seu texto. A tese pode ser expressada pela referência a outros autores e a textos. Como resultado,
o texto passa a ter várias vozes. A utilização da intertextualidade para sustentar uma argumentação é chamada de argumento de autoridade. Exemplo: entre beijos e tapas. Saiu no Jornal do Brasil. É um título de um texto, Jornal do Brasil aqui. Então aqui nós temos o quê? Uma intertextualidade explícita, né? Da música de Leandro e Leonardo. Tipos de intertextualidade. Palavras. É um recurso muito aplicado pelos vestibulandos nas redações e consiste na recriação de um texto com suas próprias palavras, todavia mantendo a ideia central. Dessa forma, você demonstra conhecimento de mundo, mas o expressa de maneira pessoal. Parafrasear consiste em transcrever com novas palavras as ideias centrais de um texto. Ou seja, o que é uma paráfrase? É a reprodução de um texto com as próprias palavras na forma de um reconto. Ou seja, permanece a estrutura, mas não modifica o conteúdo. Isso é uma paráfrase, certo? Nós temos alguns exemplos aqui de paráfrase. Temos o poema original, de Bento Nascimento. Que diz: ai, que moleza no corpo. Diz assim: ai, que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim, estranha alegria de virar uma paisagem. Já a paráfrase: ai, que fraqueza nos membros. Isso aqui foi uma palavra feita pelos alunos Isabel e Aliver. Ai, que fraqueza nos membros. Um desejo de deitar no piso. Permitir que o mato aumente ao redor. Permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida felicidade, vontade de virar paisagem. Então vejam que a paráfrase é você simplesmente reproduzir um texto com as suas palavras. Estratégias para a elaboração de palavras. Nós temos a inversão da estrutura da frase. Nessa estratégia, podemos inverter a ordem dos elementos na frase e começá-la de uma forma diferente conforme o exemplo. Se buscarmos novos rumos para a ciência, devemos procurar por revoluções científicas.
Há dois tipos de revoluções científicas: aquelas impulsionadas por novos instrumentos e aquelas estimuladas por novos conceitos. São palavras disso. E eu peguei então um exemplo e agora vamos fazer uma paráfrase em cima dela. Ficou como: as revoluções científicas estabelecem novos direcionamentos para o progresso da ciência e podem ser de dois tipos: conceitual e instrumental. Ficou bem nítido, claro. Você entende perfeitamente, ok? Paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Então, quando eu falo cômico, estou dizendo engraçado, tá? Então, a paródia, ela tem um sentido de burlar, zombar, né? Então, é a reprodução distorcida de um texto com a intenção de ironizar ou criticar, mas permanece a estrutura e modifica o conteúdo. Exemplo: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Esse é o original. Agora eu vou fazer uma paródia. Ficou como: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, no original, ele diz: a montanha vai a Maomé. E a paródia diz o seguinte: a montanha vai a Maomé. Certo? Então, aqui eu estou modificando o conteúdo, né? Eu estou ironizando, tá? Aí nós temos o Canção do Exílio, muito conhecido, né, do autor Gonçalves Dias. Então, Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio e o Jô Soares, ele fez uma paródia. Então vamos para o original primeiro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E Jô Soares, ele fez uma paródia em cima
do texto de Gonçalves Dias. Ele colocou Canção do Exílio às avessas. Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas, minhas várzeas têm mais cores. Este bosque reduzido deve ter custado horrores. E depois de tanta planta, orquídea, fruta e cipó, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem piscina, heliporto e tem jardim, feito pelas Brasil's Garden. Não foram pagos por mim, em cismar sozinha à noite, sem gravata e paletó. Olha aquelas cachoeiras onde canta o curió. Então nota-se aí que permanece a estrutura, ele só modifica o conteúdo, ok? Alusão ou referência, muito utilizada numa redação. É quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratadas em outros textos. Ou seja, o escritor ele não apresenta claramente o texto, ele apenas insinua por meio de diálogos e alegorias ou qualidades menos importantes. Exemplo: a mais bonita de todas era sem dúvida Helena, a minha filha e não a outra. Então aqui ele faz alusão a Helena de Troia, a mulher mais bonita do mundo. Um outro exemplo: assim como filósofo, prefiro ter consciência de que nada sei a me achar sabido demais. Então aqui ele faz alusão a Sócrates. Só sei que nada sei. Ok? A apropriação é quando um texto é retomado por outro sem nenhuma alteração. Em geral, colocam-se aspas para marcar a apropriação de um texto. Então, o que é uma apropriação? É quando a gente se apropria do texto do outro e transforma aquilo em poesia. É um poema novo, criativo e incompreensível. É a reprodução de um texto original no outro. E como exemplo nós temos o dadaísmo, que vocês irão ver futuramente. Mas eu creio que vocês viram já dentro da arte, o dadaísmo. É uma poesia dadaísta. Que diz assim: pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formem esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você.
e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do povo. Etc. Então aqui o Oswald de Andrade, ele fez uso da técnica ready-made no período do modernismo, tá? Pastiche é uma imitação rude do texto original, com intenção pejorativa ou com colagens e montagens de vários retalhos de outros textos, como em uma colcha de retalhos. Ou seja, o que é uma pastiche? É uma criação independente, sem o intuito de criticar ou satirizar. Então, quando eu digo uma imitação rude do texto original, é sem crítica nenhuma, tá? E aqui nós temos um exemplo do haikai. Quis gravar amor no tronco de um velho freixo, Marília escrevi. Então, o que é um haikai? Haiku é um poema humorístico, né? Então, hai significa brincadeira e gracejo, ou gracejo. E kai, harmonia, realização. Então, o haikai, ele é composto de 3 versos, sendo que no primeiro ele tem 5 sílabas. Então, é um pentassílabo. No segundo, 7 sílabos, heptassílabo. E no terceiro, 5 sílabas novamente, que é um pentassílabo. Então, no japonês, eles dizem gonanagô, né? Go é 5, nana 7, go 5. Então, gonanagô, né? Então, aqui nós podemos ver que Manuel Bandeira ele recorre a uma forma lírica japonesa para imitar o lirismo da obra Arcade, de Marília de Disseu, né? Então, o que é um arcadismo? É uma idealização da mulher amada, né? Eu creio que vocês viram isso dentro da literatura, certo? Então, analise os trechos. Se encontrares louvado uma beleza, Marília não lhe invejes a ventura, que tens quem leve a mais remota idade a tua formosura. Então, esse aqui é um trecho de uma lira da obra Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, né? E Manuel Bandeira, melhor dizendo, né? Ele fez um haikai, né? Uma poesia lírica japonesa, baseando justamente no arcadismo. Quis gravar amor no tronco de um velho freixo, Marília escreve.
escrevi. Então, a pastiche é uma imitação do estilo, da sintaxe do texto original, mas não satiriza ou ironiza, apenas imita, ok? Citação é o ato de referenciar uma passagem escrita por outro autor no seu próprio texto, surge entre aspas e identifica o nome do autor original. A citação é bem comum em textos acadêmicos, como dissertações e monografias. Até mesmo em redação, um texto dissertativo argumentativo, se usa muito a citação também. Então é uma ferramenta para que você dê credibilidade ao que você escreveu. Exemplo: segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então aqui nós temos uma citação que, dependendo do tema da redação, vocês podem justamente, aproveitar. Outro exemplo: segundo Bechara, o verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto. Eu coloquei esse exemplo, segundo Bechara, 2015, página 276, porque futuramente vocês estarão numa universidade e na universidade eles pedem justamente, quando você vai fazer uma citação, faz-se necessário colocar entre parênteses justamente o ano em que foi publicado e a página que consta justamente a referida citação. Tá? Isso vale para dissertações e monografias, tanto na graduação, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, na especialização, tudo eles pedem isso, tá? Outro exemplo: só sei que nada sei, disse Sócrates, filósofo grego. Navegar é preciso, viver não é preciso, disse o poeta Fernando Pessoa. Epígrafe é a utilização de um pequeno trecho de um texto no início de um capítulo ou em uma folha isolada. Serve para dar apoio a um tema. Geralmente é usado em trabalhos acadêmicos ou livros. Então aqui eu já dei um exemplo de uma epígrafe de como a universidade eles pedem uma epígrafe. Então, entre aspas, não importa o que aconteça, continue a nadar. E aí, entre parênteses, o nome do autor, o título do texto e o ano em que foi publicado. Ok? Outro exemplo: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Outro exemplo: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein, né? A vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada. Bob Marley, né? Tradução é uma recriação da original, preservando ao máximo possível o sentido, o tom e o estilo das palavras do autor. Exemplo: é preciso ser duro, mas nunca sem perder a ternura. Hay que endurecer-se, pero sin perder a ternura jamás. Nós amamos com um amor que era mais do que amor. We loved with a love that was more than love. Ok, então nós encerramos o assunto de intertextualidade. Agora vocês irão responder todas as questões do Praticando, da página 109 a 110, e enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período, das 7h15 às 8h45, ok? Logo no início eu disse que nós teríamos uma surpresa, e a surpresa está aqui logo abaixo, exercício de intertextualidade. Então vocês irão ler uma questão de exercício sobre este assunto, e quando vocês forem comentar lá no canal do YouTube, canal da escola, vocês deixem o gabarito, ok? Então, o exercício de intertextualidade diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à classificação dos níveis de intertextualidade. 1. A paródia deforma os valores do texto original, mantendo sua organização estrutural. 2. A intertextualidade preocupa-se com a originalidade do texto, permitindo criações que copiem outros textos. 3. A paráfrase é a retomada ou referência que se faz a outro texto, contrariando esse original. 4. Quando nos referimos à intertextualidade implícita, não há citação da fonte, depende do interlocutor estabelecer essa relação. Estão corretas: letra A, 1 e 3, B, apenas a 3, C, 1, 2 e 4, D, apenas a 2, letra E, todas estão corretas. Ok? Muito bem. Obrigado a todos por assistir esta aula. Recebam um forte abraço deste professor que vos fala. Bons estudos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Ok? Beijos e abraços. Tchau, tchau.